Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós debatemos sobre vários temas dentro da medicina tradicional chinesa. E aqui hoje eu quero falar com vocês sobre quando o seu paciente não melhora. Quais são os erros que você pode estar cometendo durante esse processo para os seus pacientes não terem resultados? Vamos lá? Vamos falar mais sobre isso? Então sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, que vai ser um programa incrível. Enquanto vocês vão entrando e tudo vai se ajeitando, eu vou fixar aqui o tema da nossa live. Isso. Aí. Muito bem. Muito bem. Isso. Então, hoje, pessoal, vamos falar sobre os erros que você pode estar cometendo para que o seu paciente não apresenta alguma melhora com a acupuntura. Tá? Então, nós temos que ter em mente alguns fatores para que isso nos possa fazer, sempre que possível, dar um passo atrás para buscarmos o melhor resultado com o nosso paciente. Tá? Isso faz nós darmos um passo atrás para buscarmos o melhor resultado com o nosso paciente. Tá? Então sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura. É aqui que toda terça e quinta-feira nós debatemos sobre casos clínicos incríveis, sobre vários conceitos da medicina tradicional chinesa, e eu ajudo vocês a buscar a inteligência emocional com a acupuntura, a chegarem a um faturamento melhor com a acupuntura, certo? Lembrando que estamos com as aulas 1 e 2 liberadas do Jornada Acupunturista 12K, e amanhã, na sexta-feira, eu libero para vocês a terceira aula. Quem está assistindo está empolgado aí com as aulas, tá? Lembrando que também temos uma comunidade no Facebook, tá? Para que você possa tirar suas dúvidas lá. Então, se você ainda não pertence a essa comunidade, vai lá, deposite lá suas dúvidas que eu estou respondendo, tá? Vai ser incrível, certo? Matheus, espero que consiga me inscrever no Acupuntura na Inteligência Emocional. Matheus, será muito bem-vindo, vai ser transformador, tá? Vai ser incrível ter você conosco também, beleza? Então vamos lá. Quem ainda não assistiu às aulas, corra para assistir. Essas aulas não ficam disponíveis por um tempo muito longo, rápido elas saem do ar, até domingo possivelmente elas já saem do ar, então corra, assista, tire suas dúvidas lá na comunidade também e vamos juntos porque vai ser incrível. Lembrando que domingo, 8 horas da noite, eu vou entrar aqui no Instagram para uma aula aberta sobre acupuntura na inteligência emocional, mas eu vou falar dos aspectos mais sutis, tá? Da neurociência da inteligência emocional, e eu vou misturar duas coisas muito importantes, que é a fisiologia energética com os conceitos mais atuais de medicina da neurociência, tá? Então você não pode perder essa aula, porque essa vai ser uma aula que não ficará salva. Essa aula é uma aula fechada que eu daria para os alunos do curso de inteligência emocional. Eu resolvi fazer ela aberta para vocês entenderem muito mais a fundo como funciona a acupuntura na inteligência emocional. Então farei ela aberta para os membros do meu curso e também para quem estiver disposto a assisti-la. Só que ela não ficará salva. Assim que eu terminar ela sobe para a plataforma. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá que vai ser incrível. Então hoje falaremos sobre como se o seu paciente não melhora, quais erros você pode estar cometendo. E eu tenho algumas questões aqui para levantar com vocês que faz sentido nós colocarmos para justamente nós pararmos e pensarmos toda vez que o nosso paciente não melhora ou que ele não tem uma boa melhora. O que devemos fazer? Então, o primeiro passo, tá? Quando o seu paciente não melhora, é você voltar
na avaliação desse paciente. E aqui, quando eu falo voltar, eu já deixo subentendido aqui para vocês, espero que vocês consigam captar essa mensagem, tanto é que eu vou voltar a falar nela mais fortemente, que é: você avalia o seu paciente da melhor forma possível desde o momento que ele chega no seu consultório. A avaliação, ela vai ser primordial para você ter excelentes resultados. Então aqui, ó, o primeiro passo vai ser a avaliação. Avaliação. Ah, professor, mas por que você está voltando na avaliação para falar sobre essa questão? A avaliação, ela vai ser primordial justamente porque é ela que vai te determinar uma linha terapêutica que você vai seguir com o seu paciente. Então, olha só. Dentro da avaliação, você vai pegar a queixa principal do seu paciente, você vai pegar a história do seu paciente, e é a partir da avaliação que você vai conseguir, então, de uma vez por todas, chegar ao diagnóstico. Tá? Então, tudo isso vai determinar para você entender o seu paciente. Entender o seu paciente não só no aspecto energético, mas também no aspecto emocional. Percebem a importância da avaliação aqui, dentro da medicina tradicional chinesa, se você quer ter um bom resultado com a acupuntura? Percebe que você precisa doar esse tempo ao seu paciente para que você possa entender e traçar a melhor linha terapêutica para ele. Tá? Então, pessoal, não fiquem com vergonha ou não fique inseguro em fazer uma boa avaliação no seu paciente. Ela vai ser determinante para que você tenha em mente a linha terapêutica que você vai seguir para buscar os melhores resultados para esse paciente. Tá? É nela que você vai entender a queixa principal, que você vai buscar o tratamento a curto prazo. É nela que você vai entender a história e fazer um diagnóstico emocional e energético para trabalhar no médio prazo. E vai ser ela que vai determinar a sua relação terapeuta-paciente para que você entenda quais emoções estão gerando esses desequilíbrios energéticos para você tratar no longo prazo. Percebe o quanto isso é importante? Percebem? Então, se o seu paciente não está apresentando a melhora que você sabe que é possível para ele, volte e reavalie ele de uma forma muito mais ampla. Para vocês terem ideia, uma vez nós atendemos um paciente com dor no ombro e esse paciente não melhorava de forma nenhuma. Se brincar, eu já até contei essa história aqui para vocês, eu sempre conto essa história. E ele não melhorava. E nós tratamos com tendínio muscular, com craniopuntura, pontos locais, eletroestimulação. Fizemos tudo que era possível para melhorar a dor desse paciente. Ele não melhorava essa dor. Né? Até que um dia nós sentamos com ele, fomos conversar e percebemos que era uma dor de fundo emocional muito importante. Para vocês terem ideia do nível de dor desse paciente, ele era um paciente que ia parar no pronto-socorro para tomar medicações intravenosa por conta da dor, mas que fazia todo tipo de exame e não dava nada nos exames. Então era uma dor de característica emocional. E aí, quando nós descobrimos, né, que por trás dessa dor tinha uma frustração que gerava uma certa indecisão, uma certa raiva por ele ter toda a condição que ele precisava, mas ele não conseguia tomar a melhor decisão para ele montar um negócio dele. E a partir do momento que nós fizemos essa limpeza energética e emocional, ele teve a melhor decisão, encontrou o local que ele queria, da forma como que ele queria, e isso se transformou em alegria, em contentamento, e ele melhorou a dor no ombro de uma sessão para outra. Percebem o quanto isso é importante? Às vezes nós podemos estar deixando uma vírgula da história do paciente para trás que vai fazer toda a diferença nos seus resultados, tá?
A acupuntura dá resultados positivos para quem está com túnel do carpo? Lívia aqui. Sim, Lívia, tem resultados incríveis, tá? O túnel do carpo é uma patologia de compressão do nervo mediano aqui, ó, que passa no braço, no túnel do carpo, né? Então, os tendões vão se edemaciando e comprime o nervo mediano. E o nervo mediano, ele é a materialização energética do pericárdio, né? O meridiano que passa nessa região. Então está muito ligado às questões da ansiedade, tá, Lívia? Muito ligado às questões da ansiedade. Então, quando você trata com a acupuntura, você melhora as questões emocionais, melhora o processo inflamatório e isso permite uma melhora do quadro de dor. Tá? Show? Maravilha! Sejam todos bem-vindos! Certo? Então, primeiro passo é a avaliação. Segundo passo para você ter resultados eficientes com a acupuntura é justamente você fazer um bom diagnóstico energético. E olha só o que eu vou falar aqui, ó. Diagnóstico. Diagnóstico energético. É um passo importante para você ter essa melhora da sua linha terapêutica, é você chegar no melhor diagnóstico. Quer tratar o seu paciente, você precisa chegar no principal diagnóstico dele, no diagnóstico diferencial dele, que está levando ele a ter essa patologia física. E aqui você pode usar diversos mecanismos, né, para chegar no melhor diagnóstico. Tá? Então você pode usar aqui língua, pulso, rio do Uraco. Pode usar abdominal, diagnóstico abdominal. Você pode usar constituição física. Então você pode usar diversos métodos de diagnóstico. Precisa usar todos, professores? Definitivamente não. Você pode usar os que você mais tem domínio. Tem domínio, tá? Então, isso aqui é muito importante. O diagnóstico energético ele é muito importante. Mas eu vou ainda além. Sabe o que vai fazer a diferença no seu diagnóstico? Sabe o que vai colocar você para ter o melhor diagnóstico possível com o seu paciente? Tá? É você dominar a parte da fisiologia energética. Se você entende como cada órgão e cada víscera fisiologia energética. Se você entende como funciona cada órgão e cada víscera seu, isso vai facilitar muito o seu processo de entenda e de compreensão de cada um dos seus diagnósticos. Você vai entender como é possível usar o diagnóstico diferencial para você entender a síndrome do seu paciente, para você entender por que aquele órgão e aquela víscera está acometido, para você entender o porquê que uma emoção por trás gera todo esse desequilíbrio energético e emocional. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Eu e minhas tampas de caneta, né? Sempre cai. Faz sentido isso para vocês? Então, olha só. Aqui, ó. O que pode gerar essa queimação na língua constante, tipo se estivesse queimando com café. Olha, isso aí nós temos que avaliar, porque pode ser por vários fatores. Pode ser por um ramo de nervo periférico, pode ser por um calor no estômago que pode gerar essa sensação de queimação, pode aparecer muitas aftas, tá? Então, essa sensação de queimação na língua pode vir de diversos fatores. Tá? Extração de dentes podem gerar comprometimento de alguma raiz nervosa e gerar parestesia ou hiperestesias na língua, tá? Então tem vários fatores, tá? Olha só, a Lívia perguntou a respeito da síndrome do túnel do carpo e essa pergunta foi interessante porque ela complementou com a nova pergunta
tá? Desidratação também, né? A Valéria Caruso falando aqui também. Que é interessante, porque ela perguntou sobre a síndrome do túnel do carpo. E a síndrome do túnel do carpo, então, ela tem um comprometimento do nervo mediano que é nutrido pelo meridiano do pericárdio, né? Então, nós podemos pensar a respeito da ansiedade, de todos esses processos. Aí ela complementa a pergunta dela falando: mas essa síndrome do túnel do carpo pode estar ligado com alguma questão na parte do maxilar. O meu cansa até de conversar ou de mastigar. E olha só quanto as emoções elas são importantes e elas estão interligadas nas nossas patologias físicas. Pensando pela síndrome do túnel do carpo, nós temos aqui a questão da ansiedade. Ansiedade, né? Agora, quando nós trazemos a relação com o maxilar, e por isso que eu falo aqui que sempre nós devemos avaliar o paciente na sua forma mais íntegra possível, é justamente por conta disso. Uma patologia de maxilar, uma patologia de punho podem estar ligadas? Podem. Por quê? Porque a ansiedade pode acometer a síndrome do túnel do carpo, mas a ansiedade é uma patologia de excesso de energia yang. Então, quando o excesso da energia yang ascende, ela pode vir para onde? Para a cabeça e trazer junto cefaleia, trazer insônia, trazer as enxaquecas, né? Pode vir, então, também para a questão do masseter e gerar uma compressão no masseter ou uma fraqueza do masseter. Então, você pode se cansar ou pode ter a mordida travada aqui por uma contratura dessa musculatura por uma questão emocional. Então pode sim estar ligada, tá? Pode sim estar ligada. Faz sentido isso para vocês? Então quando nós temos a ascensão da energia yang, né? Quando nós temos a ascensão da energia yang, possivelmente pode ter um acúmulo de densidade nos triplos aquecedores médio e inferior. Então isso vai gerar uma irregularidade de energia com a ascensão da energia yang e uma estagnação, gerando um frio mais interno, mais baixo, né? Isso também pode trazer uma questão de alteração até mesmo emocional, com indecisão, com raiva, com frustrações, que também prejudica o masseter, fazendo com que você prenda a mordida ou fica com a fraqueza dessa musculatura. E se você vai mastigar um chiclete, parece que você cansou, você fadigou essa musculatura, porque ela vai ficando cada vez mais fraca. Show? Professor, como avaliar uma língua totalmente vermelha com fissuras? Excesso de calor que gera deficiência do yin. Excesso de calor que gera deficiência do yin. Certo? Eu estou com um caso assim. Está faltando um clique que ainda não tive para gerar resultados do meu paciente. Já fizemos várias sessões e tive poucos resultados. Tenho certeza que é emocional. O Daiane, pode pesquisar que tem alguma coisa aí, tá? Ruminando alguma emoção, né, Matheus? Seja ansiedade, seja preocupação, né? Na terça-feira, eu inclusive fiz uma live somente sobre essas questões, né? De como o sono atua nas questões de saúde mental, né? E isso foi extremamente importante porque nós falamos diretamente nessas questões emocionais. Se você não assistiu a live de terça-feira, me mande um direct que eu te mando ela. Foi uma live incrível, tá? Uma incrível sobre como as emoções elas interferem no nosso dia a dia e como nós precisamos de um fígado íntegro para fazer a fisiologia energética, de limpeza energética e emocional, para não deixar que o sangue, ao despertar do dia, volte para a mente contaminado com as emoções do dia anterior e isso promova uma ruminação emocional. Que é isso que vai gerar as patologias físicas. É sobre isso que nós estamos falando aqui, para nós chegarmos na nossa avaliação e no nosso diagnóstico energético. Por quê? Porque aí sim nós teremos como entender como essa emoção vai interferir na fisiologia energética dos nossos órgãos e vísceras, gerando patologias físicas. Então isso vai favorecer o nosso resultado com a acupuntura. Percebem? O quanto é sutil, mas o quanto é importante entender todo esse processo, tá? Então aqui, dominar a fisiologia energética vai trazer uma compreensão de como é o seu paciente. Mas não é só isso, porque além do diagnóstico energético, você vai ter que entender das questões emocionais.
emocionais do seu paciente. Por quê? Porque aqui eu trago para vocês aquela verdade que está intrínseca aqui na nossa mente sobre medicina tradicional chinesa, que é uma emoção gera um desequilíbrio energético que gera uma patologia física. E se você quiser entender mais ainda como isso aqui acontece dentro da neurofisiologia, tá? Da neurociências, eu te convido para uma aula aberta que eu vou ministrar no domingo às 8 horas da noite, uma aula que não ficará salva. Ela acontecerá ao vivo e não terá replay, apenas para os alunos do curso de inteligência emocional que terão acesso a essa aula, tá? Então, é uma aula que eu vou mostrar como, né, a homocisteína, como ocorre a metilação, que isso promove a formação de neurotransmissores que atuam no sistema nervoso central para gerar a estabilidade mental, para auxiliar a estabilidade mental, para tirar ali e gerar um processo de autoconhecimento e autocontrole das emoções, que é isso que vai dar o processo de inteligência emocional. Então, se você quer entender isso, marque na sua agenda domingo 29 de maio, às 8 horas da noite. Eu entro aqui para fazer essa aula, tá? Aberta para vocês, ela não ficará salva, não terá replay. Certo? Então, por isso. Então, se você entende, tá, da avaliação, a avaliação vai te determinar a queixa principal e a história para você entender o seu paciente no curto prazo. Saber o que você vai tratar com ele no curto prazo. Então você não pode errar na avaliação. Se você erra na avaliação, você está perdendo o resultado no curto prazo, que é o que o paciente mais quer. É a busca mais incessante do seu paciente, é entender e compreender como a acupuntura vai auxiliar ele a melhorar, por exemplo, a queixa de dor lombar dele. O seu paciente procura por uma queixa lombar, ele quer tratar a queixa lombar, independente se tem alterações emocionais por trás. Então, por isso que você tem que entender isso. Por isso que eu bato aqui na tecla que você deve seguir uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo. E quer algo para te entregar isso de uma forma muito íntegra? Curso de inteligência emocional. Por que eu falo que o curso de inteligência emocional é capaz de te dar essa linha terapêutica de melhora, não só da emoção, mas do físico? Porque eles são protocolos que vão utilizar uma linha terapêutica, que vão seguir um ponto de abertura que acessa meridianos extraordinários que atuam nas emoções desde o momento da concepção. Desde o momento que você teve a conjunção do espermatozoide com o óvulo. Certo? Aí, esse protocolo vai abrir com esse meridiano, vai acessar esse meridiano e ele vai trazer um ponto de reequilíbrio energético. Então ele vai reequilibrar o seu padrão de desequilíbrio. Quando ele reequilibra o seu padrão de desequilíbrio, nós vamos utilizar um ponto de domínio que atua nas emoções. O que eu estou fazendo? Eu estou ativando o meridiano que coordena as emoções, tratando o desequilíbrio desse paciente, dominando a emoção dele para ter um autocontrole, para ter uma limpeza emocional. Tá? E é por isso que eu falo que o curso de inteligência emocional, ele não vai te dar protocolos prontos para você só chegar e traçar esses protocolos. Por quê? Porque você vai ter que avaliar a queixa e a história do seu paciente para chegar no desequilíbrio energético do seu paciente, para você saber qual que é o melhor ponto ou o melhor protocolo que você vai utilizar nessas dessensibilizações. Certo? Olha que incrível. Nós falamos aqui hoje. A Lívia fez uma pergunta sobre síndrome do túnel do carpo e dor no maxilar que gera uma fadiga até na mastigação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Às vezes, fisicamente você não vai conseguir chegar numa ligação do síndrome do túnel do carpo com o maxilar.
Mas energeticamente, se você avalia o seu paciente dominando a fisiologia energética, com certeza você vai chegar num padrão de desequilíbrio energético capaz de gerar essas duas patologias. E aí, quando você trata esse desequilíbrio energético, você consegue ter resultado no físico. Mas se você quer realmente ter resultado eficiente e entregar o melhor resultado para o seu paciente, você tem que ir lá trabalhar a causa desse desequilíbrio. E qual que é a causa desse desequilíbrio? Uma emoção que tem por trás. Uma parte emocional que tem por trás. Então, por isso que aqui, no longo prazo, nós vamos trabalhar as emoções. Por isso que no longo prazo nós vamos trabalhar as emoções. Faz sentido isso para vocês? Por que trabalhar no longo prazo as emoções? Porque são elas que geram o início do desequilíbrio. Elas são a porta de acesso para os desequilíbrios energéticos dos órgãos e das vísceras que vão gerar patologias físicas. Então, se você entende isso e você trabalha as emoções do seu paciente, você nada mais, nada menos está fazendo do que gerando uma prevenção para que essas patologias não ocorram. Para que essas patologias não ocorram. Percebem? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, quando você está definitivamente tratando o seu paciente, entregando o melhor resultado para ele, está se doando na busca da melhora desse paciente, e ele não está apresentando melhora, você pode estar errando em um desses passos. Na avaliação, no diagnóstico energético, na fisiologia energética ou no diagnóstico emocional do seu paciente. E para isso, eu coloco aqui como quinto item, que é seguir uma linha terapêutica de eficiência, que é você entender o seu paciente na sua forma mais íntegra, física, energética e emocional. Física, energética e emocional. Tá? É tudo isso aqui que eu expliquei até agora que vai te diferenciar de um outro profissional mediano, que vai te diferenciar de uma visão ocidental das doenças. A visão ocidental das doenças nos mostra apenas sinais e sintomas que você trata esses sinais e sintomas. Tá? Dentro da medicina chinesa, você definitivamente não vai tratar só sinais e sintomas. Até porque sinais e sintomas são apenas a ponta do iceberg. Quando isso aqui chega no físico, tá? Quando isso aqui já chega no físico, que tem um quadro de dor, isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Você tem que entender isso, porque por trás da ponta do iceberg, tá? Por trás de toda essa ponta aqui, ó, do iceberg, nós temos algo muito maior, tá? Que são, ó, a ponta do iceberg são os sinais e sintomas. Mas por trás de tudo isso aqui, que você não está vendo com seus olhos, tem desequilíbrios energéticos e tem patologias emocionais. É isso aqui que vai te tirar de ser um profissional mediano para ser um profissional fora da curva, para ser um profissional de referência. É entender que aqui você vai fazer a diferença na vida do seu paciente. Aqui você vai entregar os melhores resultados para ele. É aqui que você vai definitivamente mostrar para ele o quão potente é a acupuntura. O quão potente é a acupuntura. Saiba não só olhar para o seu paciente pela queixa principal dele. Olha só, a queixa principal está aqui, ó, é um tópico da avaliação. Olha o tanto de coisa que você deixa pelo caminho se você está preocupado apenas com sinais e sintomas. Mas definitivamente eu falo para vocês, isso aqui é de extrema importância. Porque é isso aqui que vai fidelizar o seu paciente. Olha o nível que nós chegamos. É isso aqui que vai fidelizar o seu paciente. Por isso que eu trago aqui para vocês que craniopuntura de Yamamoto, ele tem um resultado muito rápido. Então você consegue fidelizar o seu paciente. Você consegue mostrar para ele o resultado
imediato da acupuntura. Mas o efeito duradouro, o efeito preventivo, o efeito de fidelização do seu paciente, de manutenção de tratamento, vai se dar quando você entende dos desequilíbrios energéticos e dos desequilíbrios emocionais do seu paciente. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês ou não? É aqui que o acupunturista que quer ser um profissional de verdade se diferencia. Tá? E olha que nós temos várias etapas de diferenciação. Nós temos várias etapas de diferenciação. Seja ela nos seus resultados, seja ela na sua integralidade, seja ela na sua forma de atender o seu paciente. Atendimento é importante na fidelização, resultados é importante e proximidade terapeuta-paciente. Tudo isso vai fazer uma diferença gritante na sua vida para que você entregue os melhores resultados para o seu paciente. Tá? Show? Então, pessoal, busque olhar o seu paciente com um olhar mais íntegro, integralista, né? O seu paciente, ele é muito mais do que o físico. O seu paciente, ele é um conjunto, tá? Um conjunto de interações físicas, energéticas e emocionais. Isso aqui, ó, se você entende isso aqui te posiciona no mercado. Isso aqui te diferencia no mercado. Porque você vai entender algo que a maioria das medicinas não entendem. Isso aqui foi uma grande virada de chave na minha mente quando eu entendi realmente o potencial que era a acupuntura. E quando eu fui para a China, eu tive muito essa visão aqui, porque eu vi muito eles tratando dessa forma integralista lá. Então, e que às vezes nós não tínhamos muito essa noção aqui no Brasil, tá? Então, quando se fez sentido, né, tudo isso aqui para mim, eu percebi que a minha formação em fisioterapia ela era muito restrita. Por quê? Porque a fisioterapia está voltada muito para as questões físicas do seu paciente. É uma avaliação física, é você avaliar níveis de encurtamento, níveis de alterações de ADM, de força muscular, isso é tudo físico. Mas por que um paciente tem um certo encurtamento numa cadeia muscular? Por que o paciente tem uma dor no ombro por conta de uma rotação de ombro? Será que ele não é muito tímido, muito fechado, muito introspectivo, muito metal, que faz com que ele gere uma postura de fechamento? Percebem? Então, possivelmente, realmente ele tem um encurtamento de cadeia anterior, de ombro, de rotação de ombro, mas tem uma questão emocional por trás que gera uma postura introspectiva nesse paciente. Uma postura introspectiva nesse paciente. Percebe? Paciente com uma hiperlordose lombar, será que não é um paciente predisposto a ter uma hérnia de disco? E aí, vamos mais longe, se ele tem uma hiperlordose lombar, que é uma região nutrida pelo meridiano do elemento água, né, pelo rim e pela bexiga, desculpa, será que ele não tem um medo e uma insegurança por trás, com que faz com que ele aumente a lordose para tentar trazer a estabilidade da coluna? Porque ele acaba deslocando um pouco o centro de gravidade dele para tentar aterrar, para tentar trazer ele para um centro de equilíbrio? Vocês estão percebendo o quão sutil é a avaliação dentro da medicina chinesa? O que pode estar por trás de todo esse processo? Que não é só questões físicas, não é só questões energéticas. Você fazer uma boa avaliação é imprescindível para você chegar nas queixas principais do seu paciente. Mas você fazer um diagnóstico energético é imprescindível para você chegar nos desequilíbrios energéticos do seu paciente. Mas vai ser durante a avaliação, durante a conversa, durante o seu tratamento, durante a sua relação terapeuta-paciente, que você vai conseguir chegar a
trazer a confiança do seu paciente para que ele possa depositar em você o que está no íntimo dele, que é as questões emocionais. Ele vai trazer isso em forma de aflorar numa conversa algo que está ali, que ele ainda guarda mágoas, rancores, que ele tem medo, que ele tem insegurança, que gera ansiedade, que gera preocupação, que gera insatisfação na vida dele. E quando ele te fala isso, você consegue definitivamente propor uma linha terapêutica muito forte voltada para o controle emocional, para o autocontrole das emoções, por um autoconhecimento. E isso gera definitivamente o melhor resultado com a acupuntura. Gera todo um processo de prevenção, de fidelização, de encantamento do seu paciente. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Porque isso aqui parece ser tão claro na minha mente que às vezes fica até difícil de explicar para que vocês tenham todo esse conhecimento também. Tá? Essa mudança de mentalidade ocorreu quando eu estava lá na China, vendo o tratamento dos médicos chineses dentro de um hospital em Pequim, na qual eu acompanhei vários atendimentos, diversos casos, desde olho seco, a tendinite de tendão calcâneo, a cervicalgias, a cefaleias importantes. Tá? Aí, a Sueli, professor, sobre lordose eu tenho. Faz sentido o que eu falei, Sueli? Faz sentido o que eu falei? Percebem? Então, pessoal, quero lembrar vocês, para a gente dar continuidade aqui, quero lembrar vocês que já estão liberadas as 2 aulas do Jornada Acupunturista 12K. Se você ainda não assistiu, corra para assistir. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu libero a 3ª aula, mas eu quero fazer um convite ainda maior para vocês. No domingo, às 8 horas da noite, eu farei uma aula aberta sobre acupuntura na inteligência emocional, os aspectos mais sutis da neurociência da saúde mental. E eu vou fazer uma junção da fisiologia energética com a neurociência. Mas é uma aula aberta que não ficará salva. Eu entro ao vivo, começo, e se você perder um pouquinho, você vai perder muito. Então eu recomendo você estar comigo já no começo da aula, às 8 horas da noite. Por quê? Porque vai trazer para você todo o conhecimento da neurociência com a fisiologia energética a ponto de promover a inteligência emocional. E para quem está aí ultra engajado, que está comprometido, está ansioso, no dia 30, na segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu abro as inscrições para o curso de inteligência emocional. Tá? Então assista às aulas de Jornada Acupunturista 12K, porque eu trago uma condição para quem assistiu às aulas. Vou liberar as inscrições um pouco antes, porque tem um bônus para os primeiros inscritos. Então, fiquem ligados lá. Fiquem ligados lá. Senão você perde e depois você vai falar: ah, professor, mas você não falou. Falei várias vezes, mandei mensagem nos grupos, no canal da Acupunturista no Telegram. Então corra lá, assista às aulas que vai fazer uma diferença na sua vida. Certo? Então, pessoal, busque. Se você está tendo dificuldade com um certo paciente, é lógico, né? Não vai ser todos os pacientes que você vai definitivamente ter um resultado ruim, tá? Mas se você tem com algum paciente, faça essa releitura. Faça essa releitura do seu paciente. Senta com ele, conversa com ele, busque a avaliação detalhada dele aqui, que você vai entender todo esse processo. Tá? Olivia, eu coloquei sim um lembrete nos stories, só que eu acho que ele já saiu. Amanhã eu vou fazer um post também, deixando marcado lá para vocês ativarem o lembrete, tá? Para não perder nenhum segundo. Mas eu recomendo já colocar o celular para despertar, porque esse é imbatível. Às vezes você não está com o celular perto, chega a notificação lá e você não viu. Tá? Não percam essa aula por nada, certo? Então, revisite sempre esse passo a passo, tá? Revisite sempre esse passo a passo. A avaliação vai ser imprescindível para você entender a queixa principal do seu paciente, para você entender a história do seu paciente e o diagnóstico energético e emocional. Fazer o diagnóstico
é uma forma de diferenciação para que você saiba realmente quais são as energias que estão acometendo o seu paciente. Então você pode usar língua, pulso, rio do Uraco, diagnóstico abdominal, constitucional, você pode usar várias formas de diagnóstico. Ah, professor, eu preciso dominar todas? Definitivamente não. Você precisa apenas dominar um e dominar ele com integralidade. Tá? Se você não domina um, mas sabe muito bem 2 ou 3, pode usar eles para complementação. Tá? Entender de fisiologia energética é a fisiologia energética que vai fazer você compreender como o seu paciente está, como ele está se desequilibrando, como ele está gerando as alterações energéticas e físicas, e conhecer a parte emocional do seu paciente. Quando você entende do emocional do seu paciente, isso vai fazer com que você entregue os melhores resultados para ele e que você faça um processo de prevenção muito importante a ponto de entregar o melhor resultado e fidelizar o seu paciente. Tá? Dominar a parte emocional, dominar o tratamento emocional vai fazer você ser um profissional fora da curva, vai fazer você compreender o seu paciente no mais íntimo do ser dele, vai gerar em você uma linha terapêutica capaz de você gerar um autocontrole e um autoconhecimento das suas emoções. Não só das suas, mas do seu paciente. Isso gera uma empatia, isso gera uma melhora na sua avaliação, porque você vai saber se colocar no lugar do seu paciente e saber traçar a melhor linha terapêutica. Tá? Então, fazendo tudo isso aqui, seguindo uma linha terapêutica, capaz de trabalhar o curto, que é a queixa principal do seu paciente, o curto prazo, o médio prazo, reequilibrar as energias do seu paciente, e no longo prazo você vir com uma proposta de autocontrole e autoconhecimento das emoções, com certeza você vai estar entregando o melhor resultado para o seu paciente, você vai estar se diferenciando no mercado de trabalho, sendo um profissional fora da curva e deixando de ser aquele profissional que só coloca agulha, tira agulha, coloca agulha, tira agulha, tá? Definitivamente o seu paciente ele não quer pagar uma sessão de acupuntura apenas para tomar espetadas. Ele quer muito além disso. Ele quer um reequilíbrio, um bem-estar, uma experiência incrível dentro da sua sessão. Proporcione isso para ele que você vai ver a máquina, a engrenagem girar. Você vai melhorar a sua captação, a sua conversão e a sua fidelização do seu paciente. Isso vai te gerar um consultório cheio. Isso vai te gerar autoridade. Isso vai te gerar ser um profissional de referência, um profissional desejado. Então, os seus pacientes vão ter desejo em fazer a sessão com você e não com o seu concorrente, que dá desconto, que faz pacotes, que quase implora o paciente para fazer a sessão com ele. Tá? Seja um diferencial no mercado, seja um profissional fora da curva, que eu tenho certeza que você também vai chegar aos 12K de faturamento com a acupuntura. Tá? Se você ainda não assistiu às aulas do Acupunturista 12K, as aulas estão liberadas, o link está na minha bio, mas qualquer dificuldade pode me chamar no direct, tá? Qualquer dúvida você pode mandar pelo direct, tá? Estou recebendo milhares de feedbacks das aulas, tá? Ou você pode também mandar lá na comunidade do Facebook, tá? A comunidade do Facebook está logo abaixo as aulas do Jornada Acupunturista 12K. Novamente, reforço o convite para a aula aberta de domingo, 8 horas da noite. Acupuntura na inteligência emocional, os aspectos mais sutis da neurociência, da saúde mental, intercalado, casado com a fisiologia energética. Uma aula que não ficará salva, aula aberta, porém não salva. Então, já vai lá, já coloque seu celular para despertar, convide todos os seus colegas, porque vai ser importante você assistir essa aula. Beleza? No mais, tenham todos um excelente dia, tenham todos um excelente final de semana. Qualquer dúvida, estou sempre no canal do Acupunturista no Telegram. Pelo direct, você tem acesso a mim para tirar suas dúvidas e nós batermos um papo sobre acupuntura. Certo? Um grande abraço, uma excelente quinta-feira, uma excelente sexta e final de semana para vocês. Se preparem, domingo temos uma mega aula. Tchau, tchau, tudo de bom.